Direito. Olá, eu sou o Fernando Capês e começa agora o Discutindo Direito. O nosso convidado de hoje é paulista, formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, atua no Ministério Público como procurador de justiça e trabalhou no GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Participou de investigações envolvendo o PCC. Participou do programa Visitors nos Estados Unidos da América na área de combate ao crime organizado, terrorismo e sistema prisional. Eu tenho o prazer de receber o Procurador de Justiça Criminal e professor, doutor Márcio Sérgio Cristino. Doutor Márcio, muito bem-vindo aqui ao Discutindo Direito. Tem muita coisa para a gente falar hoje, porque realmente o crime organizado está crescendo e tomando conta do país e do mundo. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Capês. É um prazer, uma honra estar aqui com você, que foi um grande promotor. Todos sentem muito sua falta no Ministério Público até hoje e agora se mostra um grande comunicador. Estou aqui à sua disposição e a quem os assistir. Muito obrigado. Eu quero já de cara perguntando. O Brasil se tornou um narco-estado? Ele está a caminho de se tornar um narco-estado ou isso, nesse momento, é um exagero? Nesse momento é um exagero. Eu vou dar dois exemplos. Vou dar um exemplo mais específico de narco-estado. O México. O norte do México, os narcotraficantes, eles são tão poderosos quanto o exército. Eles enfrentam o Estado de igual para igual. Então você tem províncias no México que são governadas pelos cartéis mexicanos, principalmente o cartel de Sinaloa e outros. No Brasil você tem um tráfico intenso, um tráfico forte, mas ele ainda não desafia o Estado, porque aqui existe uma diferença muito grande. No México e nesses narcoestados em geral, o tráfico surgiu junto com a estrutura do Estado. No Brasil, o Estado já existia quando os narcotraficantes chegaram, quando o narcoterror, praticamente podemos dizer, chegou. Então, você não vê a possibilidade do narcotráfico se ombrear com o Estado de igual a igual. Você tem um ponto do Brasil que é crítico, que é o Rio de Janeiro. Ali você tem um ponto crítico, mas isso não se repete nos demais estados do Brasil. Agora, doutor Márcio Cristino, certo, no Rio de Janeiro a geografia favorece o crime organizado, né? As quadrilhas de narcotraficantes, milicianos ficam nos morros cariocas, ali abrigados, e estrategicamente tem uma vantagem operacional contra a polícia, que tem que subir o morro. Mas em cidades como São Paulo, Fortaleza, Salvador e outros centros, principalmente as capitais, há locais em que não se entra sem autorização do traficante. Se você entrar numa determinada área, numa favela dominada pelo tráfico, você pode ser morto. Como é que o senhor explica isso e como podemos vencer essa etapa em que o crime organizado vem tomando conta e estabelecendo áreas, nichos de dominação? Diferentemente do Rio de Janeiro, em São Paulo você não tem lugares onde a polícia não entra. Então pode haver uma resistência, uma atuação focada do crime organizado e do tráfico naquele local, mas ele não chega a ponto de confrontar uma ação policial. Posso dar até um exemplo. Em 2006, quando aconteceram os atentados, os ataques foram dirigidos contra ônibus, contra situações específicas, corpo de bombeiro, um posto da PM aqui, mas você nunca viu traficantes enfrentarem uma guarnição da rota. Você nunca viu traficantes enfrentarem uma guarnição do BAEP. Por quê? Porque eles não têm vantagem nesse confronto. Então você pode ter lugares críticos aqui em São Paulo, sim, você pode ter lugares críticos, mas você não tem lugares onde o Estado não entra. E no Rio de Janeiro você tem essa peculiaridade, você tem essa dificuldade, como você disse, você tem razão, uma questão de geopolítica criminosa. Por quê? A constituição geográfica do Rio de Janeiro, somado a aspectos históricos que vêm desde o governo do brizolismo, fez com que houvesse uma solidificação do tráfico naquele local, que é marcantemente territorial. Em São Paulo, em outras cidades, você não tem esta marca. Repito, aqui o narcotráfico não consegue ombrear com o Estado nas mesmas condições. O senhor identifica esse início do fenômeno do crime organizado no Rio de Janeiro, ou o crescimento,
no início dos anos 80, com o governo Brizola, naquele início. Por que o senhor assim o identifica? Porque naquela época aquela própria área não estava completamente desenvolvida. Então ela era usada pelos narcotraficantes ou também pela criminalidade em geral, porque se considerava ali fora do alcance. E o Estado abdicou de entrar nesses lugares, ele não focou a sua atuação ali, porque ele preferiu se resguardar nas regiões costeiras mais próximas, mais limites, onde havia a maior parte da população. Então, essa falta de visão do futuro permitiu que o tráfico e a criminalidade se desenvolvesse lá. E isso foi acentuado por uma presença de uma população pobre, que sem recursos, onde não há, você não vê água corrente, você não via, né? Água corrente tinha uma dificuldade muito maior. Então, houve um certo abandono do Estado naquela região. Isso deu início a essa escalada que resultou na situação que nós temos hoje. E a população vulnerável, que não tem condições de morar em outro local, fica refém dessas organizações de narcotraficantes. São os que mais sofrem, né? As pessoas de menor poder aquisitivo que são obrigadas a morar no mesmo local que essa minoria de bandidos que hoje controla essas áreas em que a polícia, para entrar, tem que entrar trocando bala. Inclusive, há não muito tempo, no Morro do Alemão, teve um confronto violentíssimo, ou seja, a polícia teve que entrar numa operação praticamente de guerra. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte: quantas organizações criminosas, mais ou menos, nós temos hoje aqui no Brasil? É uma pergunta muito difícil de responder, né? Hoje nós temos organizações criminosas grandes, aquelas que são capazes, eu vou definir grandes, aquelas com capacidade de atuação interestadual. Porque dentro de um estado você pode ter uma organização aqui, uma organização, mas aquelas capazes de projetar o seu poder além do estado onde elas atuam, são poucas. Você tem principalmente o PCC, que hoje é a maior organização criminosa do Brasil e uma das maiores da América Latina, é a que mais cresce no mundo. Já é considerada uma máfia internacional? Há divergência sobre isso. É um cartel. É um cartel porque ele se vinculou ao tráfico boliviano. Então eles fizeram uma aliança semelhante à aliança que os cartéis mexicanos têm com a Colômbia. Ou seja, recebem a droga, transportam, têm acesso a um mercado definitivo. Os mexicanos dominam o acesso ao mercado americano. O PCC e os bolivianos dominam o acesso ao mercado europeu. Então você tem essa grande organização. Fora essa, você tem o Comando Vermelho e as facções cariocas. O Comando Vermelho é a grande facção carioca. Você tem outras facções ali, mas capazes de projetar o seu poder além do Rio de Janeiro, mais o Comando Vermelho. E você tem no norte do Brasil a Família do Norte e outras facções. Ora, tem outras facções também? Tem. Mas a união do Comando Vermelho com a Família do Norte faz com que esse eixo consiga projetar o seu poder além das limitações estaduais. Então, se nós, no frigir dos ovos, nós vamos dizer que nós temos 3, 4 grandes organizações criminosas, 2 simbióticas, que seria a Facção do Norte e o Comando Vermelho, e o PCC como de domínio espacial, maior domínio geográfico dentro do país. Agora, entre pequenas, já que chegamos a umas 100 organizações criminosas? Talvez sim. Pode ser até que seja. Talvez sim, talvez até mais, mas elas são tão limitadas que às vezes elas dependem do Comando Vermelho, dependem do PCC, dependem da Família do Norte. Onde você vê isso? Você vê isso principalmente no Nordeste, onde você tem várias facções. Por quê? Porque o Nordeste se tornou uma rota de tráfico que abastece o Rio de Janeiro. Você tem uma rota que vem Bolívia, Paraguai, Brasil, e aí escoa pelo Sudeste, o Sul-Sudeste, Mato Grosso, passa pelo Mato Grosso, Sul-Sudeste, e você tem uma outra rota, que é o Peru, aí você vem pelo Rio Solimões, desemboca lá no Nordeste e desce até o Rio de Janeiro, porque as fontes de abastecimento de cocaína são 2, a do PCC, Bolívia, e a do Comando Vermelho, o Peru. O secretário de Defesa norte-americano, Peter Hegseth, classificou as organizações de narcotráfico da América Latina como a Al-Qaeda da América Latina. E o presidente Donald Trump está considerando como organizações terroristas, tanto que já está praticamente numa operação de guerra, considerando o ditador Nicolás Maduro como o chefe do cartel dos sóis.
Qual é a sua avaliação sobre classificar organizações de narcotráfico como organizações terroristas e usar equipamento bélico das Forças Armadas para o seu combate? Na verdade, são duas questões. O narcotráfico, ele não é um terrorismo porque o objetivo dele é lucro. Ele não tem ideologia. A ideologia do tráfico é dinheiro. Eles não querem necessariamente se confrontar com o Estado. Eles se confrontam com o Estado porque o Estado se opõe, é um obstáculo para ele conseguir. Mas, se eles conseguissem, por exemplo, arrecadar o dinheiro, traficar, eles não iriam corromper, nem iriam atacar o Estado, porque a atividade deles não é essa. Eles querem o dinheiro do tráfico. Já se falou que a cocaína é a bomba atômica da América Latina, né? Também tem esse viés, mas eles não querem jogar bomba em lugar nenhum, eles não querem destruir nada, eles querem lucrar. O terrorismo tem outro significado. Eles querem destruir alguma coisa para causar medo com objetivos políticos. Então eles querem derrubar um poder, tomar determinada região, fazer um separatismo. Então o terrorismo tem este viés. Vamos lembrar do ataque do Hamas a Israel. O ataque do Hamas a Israel foi um ato terrorista. Por quê? O que o Hamas visava de lucro ali? Que dinheiro eles ganharam atacando Israel? Nada. E muito pelo contrário, eles foram massacrados, perderam tudo. Mas o objetivo deles não era ganhar dinheiro. Então, aí você tem o terrorismo, Hamas atacando Israel. Agora, quando você tem um traficante matando um candidato, atacando um delegado e matando, você não tem terrorismo. O que ele quer é impedir a investigação, é atemorizar os seus adversários, é vingança, mas no final de tudo está o lucro, está o dinheiro que ele quer ganhar com segurança. Muito bem. Agora, vamos falar de uma organização criminosa que o senhor conhece muito bem, porque o senhor foi um dos promotores que mais se destacaram no seu combate. Houve um grupo de promotores que combateram essa organização criminosa. Um deles, nosso colega, o Dr. Lincoln Gaquia, paga um preço altíssimo, né? Ameaçado de morte, ele e sua família, cercado o tempo todo, praticamente perdeu o seu direito à liberdade, à sua vida. Então eu pergunto, PCC, mais ou menos em 1993, PCC eram 7 gatos pingados jogando bola num presídio lá no Vale do Paraíba, no Tremembé. O que aconteceu para que ele se transformasse na maior organização criminosa, alguns dizem, da América Latina? Nós fomos lenientes, Estado, poder público, executivo, legislativo, judiciário, órgãos de controle, de alguma maneira, para permitir que chegasse a esse ponto? Na verdade, é a soma de duas grandes características, duas grandes circunstâncias. A primeira foi a existência de uma liderança capacitada. Você tinha o Zé Márcio Felício, que é o Geleião, o César Augusto Uriciba, que era o Cezinha, que tinham uma visão, digamos assim, quase ideológica de futuro. O que eles pretendiam? Eles diziam o seguinte: olha, nós queremos dominar o meio ambiente criminoso. Então eles queriam dominar a massa carcerária. Eles não estavam projetando atacar fora naquele momento. Eles queriam domínio lá dentro. Por quê? Porque vinham as quadrilhas de fora, né? E o que acontecia? Geralmente uma quadrilha vamos dar um exemplo aleatório. Rouba banco. Eram 10 caras que praticavam roubar banco, eles eram presos, entravam no sistema prisional e esses 10 mantinham dentro do sistema prisional a mesma estrutura que eles mantinham fora e começavam a tiranizar os outros presos. Abusava, tirava, não sei o quê. O que o Zé Márcio e o Cezinha viram foi o seguinte, foi a ideia deles o seguinte: olha, quem está fora, mas o cara entrou aqui ele não é mais nada, aqui quem manda somos nós. E eles criaram um ambiente dentro do presídio onde você não tinha mais a exploração de um preso para o outro. Então, quando alguém ia ser explorado, falava assim: não, esse cara está na minha proteção, eu sou do PCC. E isso ampliou a influência do PCC. Só que eles eram criminosos, eles não eram políticos. E a mentalidade deles foi voltar essa ideia para o crime. Então eles começaram a praticar crimes fora também, dirigindo, façam isso, façam aquilo, aquela outra coisa. Isso ele começou a crescer e começou a dar certo. Porque o Estado demorou muito tempo para perceber que isso estava acontecendo. E quando percebeu, ao invés de reprimir, ele escondeu, ele omitiu essa existência, até que não pôde mais. Tanto assim que o combate efetivo com o PCC começou
apenas depois da mega rebelião. Porque a mega rebelião, no começo dos anos 2000, ela tornou o PCC conhecido. Ninguém mais podia dizer que não existia. Mas até aquele momento havia uma negação oficial de que o PCC existia. Só que quando começou a repressão, já estava o monstro já existia, o vírus já estava instalado e o corpo já estava infeccionado. E de lá para cá, isso veio evoluindo. Eu não tenho dúvidas de que se não houvesse o combate que houve desde aquela época, hoje eles seriam muito mais fortes do que eles são. Quer dizer, eu ouvi comentários de funcionários do sistema de que o preso chega, ele recebe uma certa assistência, uma acolhida, e depois ele é obrigado a pagar. Ele recebe uma toalha, sabonete, algumas coisas, ele é obrigado a pagar isso. E a maneira dele pagar a proteção que ele recebe durante o período de prisão é ser obrigado a cometer crimes quando ele sai, senão a sua família pode ser responsabilizada. Existe esse tipo de arquitetura? Chega a esse tipo de organização ou é um pouco de lenda também? Isso é um pouco de lenda, porque a estrutura criminosa que eles mantêm é muito diferente disso. Hoje, mais do que nunca, o PCC é tráfico. É traficante, eles são traficantes. Então você tem o controle da venda de drogas, de tráfico, nas regiões, vamos supor São Paulo, cidade de São Paulo, por exemplo, você tem um controle total da venda de drogas aqui. Você não vende droga aqui em São Paulo se você não for filiado no PCC. Não existe aquela figura do traficante de primeira viagem, do cara que vende para pagar o próprio... Não, é tudo mapeado, é tudo organizado. Houve uma operação da Polícia Civil recentemente, chamada Auditores, que eles tinham um mapa do que eles chamam lojas, que são as biqueiras. Loja 1 vendia tanto, com metas. Olha, essa semana... Metas de produção. Meta de venda. Então você vendeu R$800 aqui, eu não sei, mas as quantias são bem maiores. Vamos dizer assim, você vendeu R$800 aqui, se essa semana você vendeu 750, não pode. Você tem que vender pelo menos 850. E aí eles cobram esse... Então, o que acontece, por exemplo, se uma pessoa for para a Bolívia, roubou um carro, vai na Bolívia, troca por 2 quilos de cocaína, chega aqui e quer vender. Não dura um dia. Porque quando você começar a vender, alguém virá até você e fala assim, olha, meu chefe, aqui que essa área é nossa, você não pode vender aqui. Das duas, uma, ou você passa a trabalhar para eles te matam. Então, essa estrutura deles prescinde dessa cobrança, dessa necessidade de fazer com que o preso colabore, porque ele já tem uma estrutura muito bem definida. O que acontece é o contrário. Muita gente fala assim, não, o fulano é preso, ele entra na penitenciária, ele vai preso, ele se torna membro da facção. É o contrário. O traficante, quando ele é preso, ele já é membro da facção. Então, quando ele vai para o presídio, o que acontece? Fala assim, ó, quem é você? Fala assim, eu vendo para fulano de tal. Eles ligam para o fulano, esse cara é seu, é seu funcionário, vamos dizer assim, é seu, vende para você. Não, é sim, a gente boa. Não, então você é irmão. Então aí ele é acolhido. Né? Fora isso, você tem outros casos. Evidente que grandes roubos, eles cobram um pedágio, assim. Mas a estrutura criminosa deles funciona dessa maneira. É tráfico. Eles não abrem mão do domínio territorial e não abrem mão do controle severo sobre quem vende droga e quanto vende. Pois é, nós estamos conversando com um dos maiores especialistas aí do Ministério Público de São Paulo no combate às organizações criminosas. Estamos aproveitando para tirar muitas dúvidas, que são dúvidas do nosso telespectador. Então, doutor Márcio Cristino, o Ministério Público de São Paulo realizou recentemente, há alguns meses, algumas operações importantes de combate ao PCC. Numa delas foram asfixiados cerca de 8 bilhões de reais na operação do GAECO de São Paulo, mais a Polícia Militar e a Polícia Civil, atuando em sistema de força-tarefa. Minha pergunta é a seguinte: na lavagem de dinheiro existem 3 fases. Primeiro, o dinheiro é ocultado, depois ele começa a ser dissimulado com sucessivas operações e na última fase ele já está integrado a organizações aparentemente lícitas. E é muito difícil, na fase da integração, combater essas organizações. Minha pergunta é, recentemente houve uma operação aqui em financeiras, fintechs localizadas na Faria Lima, na cidade de São Paulo. O PCC está pegando empresários ou que estão quebrados ou em dificuldade,
oferecendo dinheiro sujo para colocá-los como laranja, ou seja, a gente já não sabe mais com quem está conversando, às vezes está falando com um empresário normal, convivendo com ele, e ele já passou a ser ajudado pelo PCC e passou a integrar a malha dessa organização criminosa? Eu não acredito exatamente nesses termos, eu vou explicar por quê. Se você tem 7 bilhões e você quer lavar, você vai entregar para uma pessoa que você não conhece? Você vai se arriscar com uma pessoa com quem você não tem vínculo? Eu vou lembrar de um caso recente que afeta muito essa tese. A morte do Vinícius Grisbach. Vinícius Grisbach, aquele que foi morto no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Exatamente. Por que ele foi morto? É simples. Ele se prestou esse papel de falar com um traficante de que iria agenciar o dinheiro dele, de que iria transformar o dinheiro dele em imóveis, e queria fazer isso, e pegou e subtraiu o dinheiro para si. E por causa disso, quando o traficante decidiu, quando o traficante percebeu, ele ficou numa situação muito difícil. Então o que ele fez? Segundo a denúncia do Ministério Público, ele contratou um pistoleiro para matar o traficante. Bom, é um jogo de soma zero. Obviamente que o resultado disso não podia ser muito diferente daquilo que foi, né? Ele tentou enganar todo mundo e acabou sendo executado. Então, os grandes traficantes, eles não têm essa questão de vamos procurar alguém que está em dificuldades, porque isso é risco. Até que ponto essa pessoa é confiável numa ação da polícia, por exemplo? Então, não é bem assim. Para você entender isso, você tem que começar a pensar como traficante, a bem de dizer. Entrar na mente do traficante. Entrar na mente dele, porque é o seguinte, ele tem bilhões, você vai entregar para quem? Para uma pessoa que você não conhece? Você vai se arriscar com uma pessoa que está em dificuldade, ela mesma, que pode te trair agora em seguida? Então, o senhor falou do Vinícius Grisbach, agora o que impressiona é policiais militares cooptados pela organização criminosa para participar da execução dele. Quer dizer, essa simbiose com o poder público, ou seja, começando a entrar e cooptar policiais, juízes, procuradores, enfim, isso não é um risco também muito grande que nós estamos correndo? É um risco. Vamos lembrar que isso também não é novidade. A morte do traficante conhecido como Cabelo Duro aqui em São Paulo também foi executada supostamente por policiais militares. Como é que você chega a essa conclusão? Pelo modus operandi, pela formação tática que eles usaram, que é próprio da ação tática treinada pela polícia militar. Pode ser que eles tenham um treinamento tático também? Pode ser, mas é extremamente improvável, né? Agora, isso demonstra a periculosidade dessa organização e a capacidade que tem de corromper o agente público. Isso nos leva a questões muito profundas, principalmente sobre esse aspecto do homicídio. Fazer só uma correção no que eu falei. Aeroporto Internacional de Guarulhos, antes que a família Montoro brigue comigo, Aeroporto Internacional André Franco Montoro, lá em Guarulhos. Vamos falar. Bom, minha pergunta agora é a seguinte: nós temos lamentavelmente perdemos um grande policial, um amigo nosso, com quem o senhor já trabalhou, eu já trabalhei também, que é o delegado Rui Fontes. O delegado Rui Fontes, o senhor suspeita que ele foi eliminado na Praia Grande por atrapalhar negócios escusos da organização criminosa local, ou é mesmo uma vingança? Ele estava jurado de morte e, ao se aposentar, perdeu a proteção, se descuidou de certa forma e foi executado com requintes de covardia e crueldade por estes facínoras. Isso a polícia vai dizer. Uma coisa, porém, é certa. O homicídio do delegado Rui Fontes foi praticado de uma maneira tão sofisticada que ele se compara à morte do juiz Giovanni Falcone na Sicília. Na época, o grande combatente antimáfia. Essa tecnologia e essa forma de organização não poderiam ser feitas senão por uma organização criminosa extremamente sofisticada e complexa. Então, até que ponto essa organização estava isolada, foi somente ela, é uma questão que pode ser debatida. Mas é evidente que a ação, da maneira como foi planejada e executada, somente poderia ter sido através de um grupo treinado, de um grupo de pessoas experientes no crime e com uma sofisticação e recursos.
porque eles tiveram pelo menos 3 casas, pelo menos 12 pessoas, vários carros, e isso é atípico até mesmo para o Brasil. É um dos grandes homicídios, um dos grandes crimes da história, comparado apenas a crimes praticados na máfia da Itália. Não há parâmetro no Brasil para a complexidade e sofisticação do crime praticado contra o Dr. Rui Ferraz Fontes, que era o melhor policial do Brasil enquanto estava na ativa. Sem dúvida, um grande policial. E realmente eles buscam certos simbolismos. Não mataram o diretor da penitenciária exatamente 10 anos após o episódio do Carandiru, que ocorreu também. Então as organizações estão ficando cada vez mais sofisticadas. E aí vem minha última pergunta desse programa. Infelizmente o tempo é curto. Nós temos hoje a Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas. Nós temos instrumentos legais suficientes para combater o crime organizado no Brasil? Nós temos instrumentos legais que foram evoluindo. Cada vez mais, essa legislação é melhor que a anterior, mas há uma circunstância a ser sopesada. O crime organizado, ele está acelerando em razão da tecnologia, recentemente no Rio de Janeiro, usando inclusive drones para bombardear policiais. Então você tem um avanço tecnológico, um avanço de sofisticação das organizações criminosas, e a legislação precisa acompanhar. E hoje ela não está acompanhando da maneira como poderia ser. Eu estou dizendo que ela é ruim? Não estou dizendo que ela é ruim. Eu estou dizendo que ela precisa ser aperfeiçoada, e ela tem que ser aperfeiçoada rapidamente, porque as organizações criminosas evoluem rapidamente, apresentam novos aspectos, novas formas, novas ações que a gente não consegue. Nós teremos que passar por cima de alguns requisitos e princípios tradicionais do direito penal para começar a sequestrar patrimônio de empresas que são claramente suspeitas de integrar o crime organizado, sequestro e perdimento de bens durante o processo? Também é um fator. Mas antes de qualquer coisa, o que nós precisamos decidir, o Brasil precisa decidir uma coisa: o que quer com relação ao tráfico. Porque hoje, o que abastece tudo isso? De onde vem o dinheiro das organizações criminosas? Vem do tráfico. Agora o Brasil precisa decidir o que quer com relação ao tráfico. Uma legislação esquizofrênica, que nem a que nós temos hoje, que é quase inaplicável, ou vai tomar uma decisão, ou libera a droga, ou libera a maconha, ou então reprime de uma vez. Agora, viver como nós vivemos, que é meio termo que nem reprime, nem libera, fica sempre numa posição cinzenta, isso precisa ser resolvido como pré-questionamento, como uma questão prévia a qualquer mudança legislativa com relação ao crime organizado. Certamente não é dizendo que o usuário é o culpado pelo traficante que a gente vai resolver. Dr. Márcio Cristino, queria agradecê-lo profundamente, eminente professor, respeitado promotor, corajoso, pela sua participação aqui, esclarecendo o nosso público. Muito obrigado. Eu agradeço para você. Nós ficamos por aqui. Obrigado, Dr. Márcio Cristino, por participar do nosso Discutindo Direito. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Até o próximo Discutindo Direito. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.